Estimado, antes de nós irmos ao livro que é realmente objeto do nosso programa, esse assunto seminário me chamou a atenção. Você é seminarista durante 12 anos e você diz, de boca cheia aqui no intervalo, Neri, foi um grande aprendizado da minha vida. E foi. Imagina você, um cidadão que sai com 10 anos de idade, lá do Mirim-Doce, da Volta Grande, de onde eu sou. 4º ano primário e fui para a 5ª série estudar numa cidade, que era Salete. Mas não num lugar qualquer, eu fui internado, eu fiquei dentro de um seminário de padres alemães. E esses padres da Congregação do Espírito Santo, uma congregação muito respeitada, eram remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando eu fiquei no seminário, tem 2 em Salete, quem conhece, tem o seminário da praça, que a gente chama, depois o Catone lá, tem esse assunto hoje lá do zoológico, está abandonado, uma pena aquilo, né? Uma pena abandonado. É uma tristeza isso, né? Que era inclusive seminarista, esse Catone era seminarista, né? Um pouco antes que eu chegasse, ele já tinha saído. E depois eu fui seminarista lá em cima, no alto do morro, onde tem a configuração das estátuas de Nossa Senhora da Salete. Os dois eram. Os dois eram. Começou lá em cima com o Padre Eduardo, que aliás está fazendo 102 anos agora, tem uma homenagem em Taió agora que vão fazer no mês de junho, a Câmara está fazendo o lançamento do livro do Padre Eduardo. Esse assunto vai te interessar também, esqueci de comentar. Ele está em Taió? O Padre Eduardo é falecido, o lançamento do livro vai ser feito na Câmara de Taió, exatamente. Nós vamos tratar disso aí, você vai gostar. Conversar na Fiorello, uma grande personalidade, o professor Fiorello está fazendo isso. O professor Fiorello, sei quem é. E o Padre Eduardo é que idealizou esse seminário no alto do morro, que tinha um andar a mais e tal, enfim. Mas lá em cima, esses padres compraram da diocese de Joinville, então, e o Dom Tito foi o primeiro diretor lá. O Padre Tito que foi patrocinado pelo Padre Eduardo. Isso é contado no livro e tal, né? Então, lá em cima nesse seminário, os padres alemães, quando chegaram de lá, eles compraram da diocese e instalaram o seminário lá, mas não deu muito certo, porque tinha problema de água, de abastecimento, enfim. Acabaram, e com o dinheiro da diocese do Rio do Sul, da venda do seminário lá em cima, no morro de Salete, foi feito o seminário em Taió, da diocese do Rio do Sul, que está lá hoje. Que está até lá. Está até lá hoje. E como os padres não conseguiram fazer aquela ideia inicial no Seminário do Morro, construíram um novo, buscaram mais recursos e fizeram esse no centro da praça de Salete. Então eles fizeram 2, compraram um e fizeram outro. Então você estudou nos 2? Os 2. E lá em cima, então, eu encontrei com padres alemães remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Extraordinário, o conhecimento deles, a erudição. Um padre suíço, por exemplo, o padre Zezão, que tinha conhecimentos vastíssimos, né? Para você foi uma escola de vida fantástica. Extraordinário. A vivência, a formação do caráter. Por que isso mudou tanto que hoje não existe mais essa busca? As famílias encaminhavam os filhos para o seminário. Isso mudou muito, claro que mudou muito. E em Rio do Oeste, Rio do Sul, Ituporanga e tal, porque as congregações têm a missão, são missionários, né? Então eles vão em áreas que são áreas ainda de desbravamento, de início de colonização. Essa era a formatação das congregações. E hoje nós não vemos mais, os seminários estão fechando nesse aspecto. Mas os diocesanos permanecem. Né? A Igreja Católica, então, mudou muito? Eu acredito que sim. Caminhou por um outro caminho que talvez não era o... E passou por uma série de dificuldades ao longo da história, são 2000 anos aí, e a Igreja se mantém firme, sólida, e ela se depurou. E esse Papa novo que está aí vai ser o cara da história. O Papa Chico. O Chico. Esse aí. O Chico. Vai ser Você acha que esse vai transformar e vai conseguir dar uma reviravolta? Tenho convicção disso. Tenho convicção. Você vivenciou isso, eu só queria para matar essa charada, que eu achei importante. Maravilha. Estimado, e esse livro aqui? O segundo turno das eleições brasileiras, que você tanto defende, que todas as cidades do Brasil deveriam ter 2 turnos, primeiro e segundo turno. Por que você defendeu essa tese? Escreveu esse livro, li ele todo, maravilhoso. Você tem muita razão nas suas colocações, mas eu quero que você detalhe isso. Vendo esse livro aqui agora, ele não é o objeto do meu curso de Direito, da graduação. Eu fiz esse livro quando eu estava fazendo a pós-graduação pela FURB. E eu quero fazer aqui um reconhecimento público a uma pessoa que foi maravilhosa na idealização desse assunto aqui, que é a doutora Sandra
Zimmer, esposa do juiz, do Doutor Edson Edson. Zimmer. A doutora vizinho. Sandra Está aqui no livro, né? Ela está aqui no uma livro. referir um agradecimento a ela. Hoje é coordenadora do curso de Direito da Unidade agora, fiquei muito encantado em saber disso e fico imaginando o tanto que ela sofreu para me convencer a mudar determinados procedimentos aqui. E isso eu só pude fazer mais adiante. E hoje, em Buenos Aires, eu posso ver que vou mudar isso aqui. Já tem, inclusive, uma tradução em espanhol, vou fazer o lançamento lá. Em Buenos Aires? Lá em Buenos Aires, falei com o diretor da universidade lá. Porque ele não vai se limitar ao segundo turno das eleições. Isso aqui vai falar sobre a vontade da maioria. Essa era a visão da doutora Sandra. E eu não conseguia entender isso quando estava na graduação. E por isso, talvez, os colegas dela de banca, quando eu defendi a tese, me judiaram bastante sobre esse assunto, porque não tinha muita literatura, é um assunto pouco abordado, e por isso foi de difícil construção dessa tese. Da tese. Tecnicamente, diz assim. O Brasil, e isso foi em 2008, esse aqui é publicado... Sim, publicado em 2012. É publicado agora pela Usina das Letras do Rio de Janeiro. Esse levantamento é em cima das eleições de 2008. 2008. Né? Eu vi aqui no livro. Então, em 2008, nós fizemos todo aquele trabalho de pesquisa. O Brasil tinha, então, 5.565 municípios. Eu vou repetir, 5.565 municípios. O segundo turno das eleições aplica-se apenas às cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Aqui nós iniciamos a nossa angústia. Vamos ao artigo 14 da Constituição Federal. Esses 200 mil eleitores de cada cidade se dava o quê? 70, 80 municípios no Aí Brasil? é que está. O artigo 14 da Constituição Federal fala do voto. Isso aqui não é um assunto eleitoral, é um assunto constitucional. Constitucional. Não vamos Da confundir Carta as Magna, coisas. vamos deixar bem claro. Embora o assunto seja eleitoral, enfim, Mas tá trata na das Constituição. eleições, eu estou discutindo a questão artigo. constitucional. Então a Constituição, que no artigo 14 fala que o voto é único, é secreto, é igualitário, essas coisas todas aí que diz lá na Constituição, podemos ver o artigo. Mais adiante, no artigo 29 da Constituição Federal, fala assim: nas cidades com mais de 200 mil eleitores, onde um dos candidatos não tiver a soma de todos os adversários juntos ou a metade mais um dos votos, Seria a maioria. haverá um segundo turno com os dois mais votados. De 5.565 municípios, apenas em 2008, 77 estão na condição de ter segundo turno. Mas por que o segundo turno? Porque estamos relativizando a maioria, a vontade da maioria. Eu venho lá de Mirim-Doce, lá nós tivemos 3 candidatos a prefeito recentemente. Lá em Itaió, onde eu votei nas últimas eleições todas, tivemos 3 candidatos. Se você pega qualquer um desses municípios, da grande esmagadora maioria, capitais estaduais do Brasil não têm 200 mil eleitores, apenas algumas cidades, você vê que é muito pequeno o número de cidades que são abrigadas nesse quociente dos 200 mil eleitores. O que isso reflete? Pelo seguinte: quando você não tem segundo turno, existem eleições em países que não há segundo turno. Em muitos países não há segundo turno de eleição. Quando você tem o segundo turno, você garante a vontade da maioria. Não sendo assim, a se manter o ordenamento jurídico atual, é colocado como prefeito, é dito que elegeu-se o prefeito da cidade, simplesmente aquele que foi o mais votado. Mas que não teve a maioria dos votos. Não teve a maioria. Se tiver só 2, tem a maioria. Mas se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, se tiver 6 candidatos, é possível, numa hipótese, que um candidato com apenas 28, 30% dos votos seja o mais votado e esse é declarado empossado legitimamente o prefeito. Porque a Constituição Federal assim diz.